paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre de 2026 sobre a temática A Igreja dos Gentios. Na nossa primeira lição, nós estaremos fazendo uma abordagem bíblica, teológica, a respeito do chamado para os gentios. Nosso texto áureo nos diz da seguinte forma: E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. A nossa verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no versículo 1 ao versículo de número 12. No nosso primeiro tópico, nos diz assim: o nascimento da missão gentílica. No subtópico do primeiro tópico, diz Antioquia, um centro escolhido por Deus. Nos diz em Marcos capítulo 16, versículo 15: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É o chamado central de Jesus aos cristãos para espalharem a boa nova da salvação a todos, sem distinção. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo de número 8. Observe que o Senhor nosso Deus, ele havia feito uma promessa do derramamento do Deus Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. E o Senhor Jesus, ele ratificou esta mesma promessa, dizendo que enviaria o Deus Espírito Santo, exatamente para capacitar os cristãos, o colegiado apostólico, no ato da proclamação, da divulgação, do anunciamento do Evangelho. Porém, parece-nos que o colegiado apostólico, eles não compreenderam a urgência, a necessidade da proclamação do Evangelho para as demais pessoas, além do seu círculo de convivência, isto é, eles não queriam anunciar a palavra do Senhor para a nação gentílica. Vamos observar que o Senhor Jesus, ele vai dar ao apóstolo Pedro uma revelação, uma visão a respeito dos animais considerados impuros, registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Foi uma revelação divina para ensinar para Pedro que o evangelho deveria ser pregado a todas as pessoas. Mas Pedro, ele estava questionando a respeito desta revelação, desta visão. Mas o Senhor Jesus queria que eles anunciassem o Evangelho à nação gentílica. Nós vamos observar que Deus, então, vai permitir que surja ali em Jerusalém uma perseguição. E a igreja primitiva passa a ser dispersa. Vejam só, nos diz assim em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e no versículo 19: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
Era uma ordem do Senhor para o colegiado apostólico de pregarem a palavra em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, mas eles estavam presos em Jerusalém. E quando ocorre a dispersão dos cristãos, mesmo após a dispersão, eles continuam sendo seletivos, escolhendo para quem eles iriam anunciar a respeito do Evangelho. E aqui no versículo 19, nesta perícope, nós temos a informação de que eles anunciavam a palavra somente aos judeus. Mas na dispersão dos cristãos da igreja primitiva ali em Jerusalém, havia entre eles alguns homens síprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Em grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Quando a liderança que estava na igreja de Jerusalém ficou sabendo a respeito do crescimento da igreja em Antioquia, de uma comunidade gentílica, a liderança de Jerusalém vai enviar para Antioquia Barnabé. Mas nós vamos deixar este assunto um pouco mais à frente, na qual nós iremos retornar e explicar um pouco a respeito da liderança em enviar Barnabé à igreja de Antioquia. No nosso subtópico 2, nos diz: profetas e doutores servindo ao Senhor. Vejam a importância da distribuição dos dons de ministérios para a igreja primitiva. O mesmo Deus Espírito Santo que distribui de acordo com a necessidade da igreja local os dons espirituais, ele também, de acordo com a necessidade da igreja, irá distribuir os dons de ministérios, conforme Paulo relata em Efésios capítulo 4, versículo 11, que nós temos então 5 dons de ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres ou doutores. E na igreja que estava em Antioquia, havia lá alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Emanaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 13, versículo 1. É interessante esta expressão no grego, no original, que é didáskolos, que significa mestre, professor ou instrutor. É aquele que instrui, esclarece e transmite a verdade divina de forma clara e compreensível. Mas ele não apenas transmite, mas ele age como um protetor, como um escudo, como um defensor contra os desvios doutrinários. É um verdadeiro apologeta, combatendo os falsos ensinamentos. Percebam a importância de mestres e doutores nas comunidades cristãs. Antioquia é um exemplo, porque na igreja de Antioquia haviam 7 mestres ou doutores. Caso na sua comunidade, na sua igreja local, não há ali nenhuma pessoa de capacitação com dom de ministério chamado de mestre ou doutor, ore ao Senhor para que o Deus Espírito Santo levante em sua comunidade
mestres e doutores. Se há alguém na sua comunidade com o dom de ministério de mestres e doutores, ore, interceda por ele, para que o Deus Espírito Santo possa continuar usando como instrumentos na casa do Senhor. No nosso subtópico 3, diz a separação de Paulo e Barnabé. É interessante falarmos que antes da separação de Paulo e Barnabé, para serem enviados para a obra missionária, muitas vezes quando nós lemos os relatos da vida do apóstolo Paulo, nos dá a entender que após a sua conversão, imediatamente ele inicia o seu ministério na palavra. Mas a verdade é que após a conversão de Paulo no caminho de Damasco, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 3, ele se encontra com Cristo ressuscitado. Paulo tem um encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Depois ele vai permanecer 3 dias cego em Damasco. Ananias é orientado a visitar Paulo, fazer uma oração por ele. E neste momento em que Ananias ora pelo apóstolo Paulo, ele vai ser então batizado. Após esse período, o apóstolo Paulo, ele vai ser dirigido, direcionado para o deserto da Arábia, onde ele vai permanecer aproximadamente durante 3 anos. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Gálatas, principalmente na defesa do seu apostolado, Paulo vai narrar este acontecimento em Gálatas, capítulo 1 e versículo 17. Após o retorno do apóstolo Paulo do deserto da Arábia, Paulo vai retornar para a cidade de Damasco. Assim que Paulo retorna para a cidade de Damasco, ele inicia o seu ministério de pregação. E exatamente neste momento em que Paulo inicia o seu ministério da pregação, que Paulo sofre a sua primeira perseguição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20, nos diz que Paulo pregava com ousadia na cidade de Damasco, até ser obrigado a fugir pelos muros da cidade dentro de um cesto. Após Paulo fugir da cidade de Damasco, Paulo então vai visitar a igreja em Jerusalém. Quando Paulo chega na igreja em Jerusalém, Paulo ele é temido por muitos cristãos ali, não acreditando na sua conversão. A Bíblia nos diz então em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 26 ao 27, que Barnabé sai em sua defesa, defendendo o apóstolo Paulo, e Paulo então ele vai se encontrar ali exatamente com as principais lideranças da igreja local em Jerusalém, com Pedro e Tiago. Em Gálatas capítulo 1, versículo 18, nos diz que Paulo permaneceu em Jerusalém durante 15 dias. Após esse período de 15 dias de sua permanência na igreja local em Jerusalém, Paulo sofre severas ameaças de algumas pessoas ali em Jerusalém. Paulo então é orientado, ele é levado de volta para a sua cidade natal, para Tarso da Cilícia, aonde Paulo vai permanecer aproximadamente durante 10 anos no anonimato na sua cidade em Tarso da Cilícia. E é exatamente neste momento em que o escritor Lucas vai destacar o crescimento da igreja, da comunidade gentílica. E quando a igreja de Jerusalém, a liderança,
é avisada a respeito, então, da igreja de Antioquia, que está sendo uma igreja próspera, que Deus estava abençoando aquela comunidade. A liderança, então, da igreja de Jerusalém envia Barnabé para a comunidade gentílica em Antioquia. Nos diz, então, a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26, que após Barnabé chegar na igreja de Antioquia, Barnabé chega a uma compreensão de que seria necessário buscar Paulo em Tarso da Cilícia para permanecer com eles na igreja de Antioquia. Nos diz assim, então, o versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, após Barnabé buscar Paulo em Tarso da Cilícia e levar para a comunidade gentílica em Antioquia, a Bíblia nos informa que eles permaneceram reunidos naquela igreja durante o período de um ano. E aí, a Bíblia vai nos informar, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 2, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Vale a pena destacar aqui que a igreja primitiva era uma igreja que oravam, jejuavam. E uma vez que uma igreja local parte dos princípios bíblicos da oração e do jejum, há uma grande possibilidade da manifestação da fala da terceira pessoa da Trindade, do Deus Espírito Santo, que é exatamente o que vai ocorrer. O Deus Espírito Santo vai falar à liderança da comunidade gentílica, dizendo: apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja local respondeu com orações e jejuns e imposição de mãos, obedecendo à voz do Deus Espírito Santo. Então, jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles, os despediram. No nosso tópico 2, o Espírito Santo e a obra missionária. No subtópico 1, o Espírito que conduz a missão. Durante sua segunda viagem missionária, Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo queriam ir para o oeste, rumo às cidades mais populosas da Ásia Menor, como Éfeso, por exemplo. No entanto, eles foram impedidos pelo Deus Espírito Santo de anunciarem a palavra de Deus ali. Mais tarde, quando tentaram entrar na região da Bitínia, o Espírito de Jesus novamente os proibiu. Toda iniciativa evangelizadora, autêntica, é fruto da ação do Deus Espírito Santo no coração da igreja. Subtópico 2, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. O cumprimento da promessa de serem cheios do Espírito Santo era uma capacitação para testemunhar, testificar do Evangelho sem medo de sofrerem represálias. Foi exatamente o que aconteceu com os dois discípulos, Pedro e João, quando eles enfrentaram o Sinédrio. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o versículo 11.
testificando a respeito do Jesus ressurreto. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a manifestação do Deus Espírito Santo no cumprimento de sermos cheios do Espírito Santo é para recebermos o poder para evangelizar, anunciar a palavra do Senhor. Subtópico 3, evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Deus Espírito Santo. Portas se abrem, vidas são transformadas. Apesar de perseguições e posteriormente de um pequeno desentendimento entre Paulo e Barnabé, nós percebemos que a ação do Deus Espírito Santo na orientação, nas instruções e agindo por intermédio da vida dos missionários. No tópico 3, a igreja como agência missionária. Subtópico 1, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua, discerne a direção divina. Em Atos 13, vemos que é o Espírito que fala à igreja, uma das quais é a marca da sua pessoa, é uma das suas características do Deus Espírito Santo falar à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Subtópico 2, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Os futuros missionários eram subordinados a uma liderança presente na igreja local. Foram enviados após um período de oração, prática de jejum e imposição de mãos. Infelizmente, na contemporaneidade, há entre nós, muitos aventureiros, pseudos missionários, que não possuem uma liderança, não são subordinados, mas se intitulam missionários, longe do padrão ideal da primeira comunidade missionária, na qual é um exemplo para todas as demais comunidades cristãs, no ato da preparação e do envio de missionários. No subtópico 3, uma igreja que cumpre a grande comissão. No Segundo Testamento, nós possuímos 4 ordenanças, entre elas o batismo em águas, a ceia do Senhor, a terceira ordenança, crescer na graça e no conhecimento, e a quarta ordenança é a grande comissão. Somos todos comissionados a cumprir o ide do Senhor. Mas para cumprirmos a quarta ordenança da grande comissão, cumprirmos o ide do Senhor, se faz necessário o cumprimento da terceira ordenança, o crescimento da graça e no conhecimento. Se faz necessário, então, que todo cristão tenha esta preocupação de conhecer a Deus.
mas não apenas de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele através das orações, mas conhecer a Deus através de exaurir as Sagradas Escrituras, de conhecê-lo através da maior revelação verbal, as Sagradas Escrituras. Para uma igreja local cumprir a grande comissão, se faz necessário rever os seus conceitos de discipulados. Só teremos êxito na proclamação do Evangelho se tivermos uma boa estrutura da igreja local. Sem esta estrutura, sem esta aplicação, sem esta formação de discipulado, nós iremos falhar no cumprimento do ID do Senhor. A nossa conclusão: a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Deus continue lhe abençoando e nos vemos até breve na nossa próxima aula, em nome de Jesus.